1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Chegamos, meus irmãos, ao último sermão dessa nossa minissérie, que começou já há algum tempo, mas que devido à exposição em Efésios e outros sermões que eu precisei pregar, teve algumas interrupções nesse meio. Não foi uma minissérie ininterrupta, mas com a graça do nosso Deus chegamos até aqui, como sempre. Ele tem nos concedido essa bênção de ouvir a sua palavra, e nesse momento seguiremos da mesma forma, dependendo dele. 1 Timóteo 3, a leitura mais uma vez do versículo 1 ao versículo 13. Todavia, o sermão se dará somente do versículo 11 ao versículo 13. Vou repetir. A leitura é do versículo 1 ao 13, do capítulo 3. Mas o sermão se dará apenas nos versículos 11 até o versículo de número 13. Esta é a segunda parte acerca do ofício dos diáconos. Mas como veremos, Paulo também cita um outro grupo aqui. Vamos lá, a leitura do texto da palavra do nosso Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Como eu falei há pouco e os irmãos que estavam aqui pela manhã ouviram, ou se você já pôde acompanhar na transmissão do canal, nós ouvimos o Senhor falar conosco, os versículos 8 a 10, acerca do papel do diaconato, do seu ofício, do ofício do diácono. E deixe-me lembrar para você rapidamente acerca disso. Observe que aqui Paulo nos dá de forma muito clara as qualificações para o diácono, assim como ele fez com o bispo, com o presbítero. As qualificações mencionadas aqui, elas são semelhantes àquelas que ele falou anteriormente sobre o bispo. Vimos que a diferença, basicamente, entre um e outro, nesse texto aqui, é quanto aos dons. Enquanto o bispo, o presbítero, deve ser aquele que é apto para ensinar e deve governar a igreja de Cristo, o diácono, ele é especialmente conhecido por ser alguém que serve, pelo seu serviço. Mas quanto à questão da moral, do caráter, da sua vida, ele deve ser tão santo ou tão irrepreensível quanto o presbítero. Também tenho enfatizado frequentemente que essas características, elas são requeridas de todo cristão. Todo homem, toda mulher, todos que fazem parte do povo da aliança devem assim serem irrepreensíveis. A questão em 1 Timóteo 3 é que para os oficiais isso é ainda mais requerido, é ainda mais cobrado pelo Senhor Deus e pela própria igreja, uma vez que a posição que eles ocupam é de não apenas de destaque e de influência, mas também de visibilidade
e de exemplo para toda a comunidade. Portanto, ainda mais destes é cobrado tudo aqui que é mencionado. Versículo 8, alguém que é respeitável, de uma só palavra, não que dá muito vinho, não cobiçoso, que conserva bem a doutrina, o evangelho, e a sua consciência é limpa, ele vive de acordo com essa doutrina, que é uma síntese do que eu falei pela manhã, você pode ouvir com calma depois, no canal da nossa igreja. E que eles devem ser experimentados, testados, e assim sendo aprovados, possam exercer o diaconato. E aí você chega no versículo 11, que é o nosso versículo primeiro nessa noite. E nós temos a seguinte declaração do apóstolo Paulo. Da mesma sorte, quanto a mulheres, e aí, o que a gente faz com isso? O que o texto está dizendo aqui? Espera aí, pastor, então quer dizer que numa lista como essa, ou num capítulo como esse, que o apóstolo está falando de oficiais, ele menciona aqui mulheres. Isso não significa dizer, pastor, que ele está aqui dizendo que as mulheres elas exerciam na igreja primitiva algum tipo de ofício, de forma mais específica, dado o contexto, não eram elas também, pelo menos algumas delas, diaconisas? Ora, o texto está aqui nos mostrando claramente uma menção a mulheres, isso é inegável. O ponto é, como é que a gente deve interpretar isso? Como é que a gente deve entender o porquê de Paulo citar aqui as mulheres? Não tenha dúvida que há sim estudiosos, sim, eu estou falando até mesmo de pessoas que são homens que são eruditos no Novo Testamento, que defendem a ideia, com base especialmente nesse texto, de que aqui é uma referência a diaconisas. Eles entendem sim que aqui Paulo está mencionando um grupo de mulheres que exerciam a diaconia. Mas essa não é a fala de Paulo, ou melhor, não é o significado da fala de Paulo aqui. Como é que a gente prova isso? A gente pode provar que a fala de Paulo não é asseverando a existência de diaconisas naqueles dias. Alguns argumentos para nós fundamentarmos a posição que eu vou esboçar agora. Qual? Paulo não está falando de diaconisas, mas das mulheres oficiais. Das mulheres dos oficiais. Primeiro argumento. A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo aqui no original é a palavra que pode ser traduzida muito bem em nosso vernáculo, em nosso idioma, por esposas. E aí você pensa assim, então pastor, então quer dizer que o significado da palavra aqui, mulheres, é esposas. Não necessariamente, eu não estou dizendo isso, que o significado da palavra sempre será esposas, eu não estou falando isso. Mas que ele pode, a palavra, o vocábulo aqui usado por Paulo, pode, e não poucas vezes aparece, dado o contexto, significando esposas. Esposas. E eu estou citando isso, até mesmo para poder dizer que nesse contexto aqui, é o que Paulo quis dizer. Esposas. E como é que a gente pode provar isso? Ora, há uma palavra que é usada para o sexo feminino, para a mulher, que é mais específica no idioma original grego. E Paulo não usa aqui. Ele usa exatamente a palavra que é mais genérica. Que pode, como eu disse, ser entendida como esposa. Então, se existir uma palavra para se referir à mulher de forma mais específica, ao sexo feminino, e ele não usa, mas uma palavra mais genérica, que pode muito bem, e por vezes é assim entendido, dado o contexto, como esposa, certamente, o que ele está querendo dizer aqui não é a apologia ou a asseveração de um grupo de mulheres oficiais, mas uma referência às mulheres dos oficiais. Ora, seria mais provável usar essa expressão ou essa palavra específica para que não houvesse nenhuma dúvida, irmãos. Se ele estava falando de diaconisas, ele usaria de forma mais específica a palavra que coubesse para isso, para as mulheres, do sexo feminino. E por que isso, pastor? Por que a insistência de usar essa palavra específica? Ora, porque aqui trataria de uma quebra de paradigma.
Se ele está defendendo, ou se ele está dizendo que as mulheres podem ser diaconisas, ele está quebrando um paradigma. Mulheres exercendo o oficialato. Então não poderia haver dúvida, não poderia se utilizar uma palavra genérica, que pode muito bem ser entendida como esposas. Segundo lugar, o contexto da passagem, sim, o contexto desse texto aqui, do versículo 11, ele nos mostra a impossibilidade dessa interpretação. Como assim? Veja o que é requerido do diácono, no versículo 12, que eu não estou expondo ainda, mas apenas fazendo menção para você compreender o contexto. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Isso é semelhante ao quê? As mesmas exigências para os bispos, para os presbíteros. E este é exatamente um dos argumentos que nós utilizamos, tirando do texto, é claro, de que porque apenas homens podem exercer o episcopado ou o presbiterato. Porque Paulo é claro em afirmar que para alguém exercer tal função, tal ofício, ele precisa ser o cabeça da sua casa. Exercer liderança na sua casa. Em outras palavras, ainda que o diácono não vai exercer o governo na igreja, mas o seu ofício é de liderança. Exercer um ofício é ser líder. E só pode ser líder na igreja, como um oficial, quem é líder em casa. Em casa. Percebe? O contexto fortalece de que aqui não é diaconisas, porque mulheres não podem ser, por assim dizer, marido de uma só mulher. Tem que ser macho para ser marido. E não podem governar os seus filhos, nesse sentido aqui do texto, entenda, como o cabeça maior do lar, a não ser na ausência do marido, é claro, por viuvez, por exemplo. Além disso, ainda sobre o contexto, perceba, se por um lado, os que defendem o diaconato feminino dizem que uma razão para se defender isso é porque Paulo menciona mulheres no meio do texto sobre oficiais, está vendo? Isso tem força, pastor. Está no meio do texto oficiais. Mas observe que o próprio contexto dessa citação vai nos mostrar exatamente o contrário. O que parece ser forte para fundamentar isso, rejeita essa ideia. Por quê? Porque se Paulo estivesse falando de um outro grupo, ele teria feito isso um parágrafo à parte. Veja, a ideia seria a seguinte, na estrutura. Você tem bispos ou presbíteros, depois diáconos, e depois de explanar sobre os diáconos, ele falaria sobre agora o quem? As mulheres. Mas não é o que ele faz. Ele cita as mulheres, e essas características aqui delas, no meio da explanação sobre o diácono. Ele continua falando sobre o diácono. Ele ainda está falando sobre o diácono, sobre o homem que vai exercer o diaconato. Então não há um parágrafo separado após os dois primeiros ofícios mencionados, tratando de um terceiro agora, mas uma citação dessas mulheres neste meio, mostrando sim que elas têm ligação com estes oficiais, mas não de exercício deles. Tem uma função para elas. Já iremos explicar. Outro argumento. Foi que nós ouvimos pela manhã. O texto é chamado de oração e que eu voltei a ele durante a exposição. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, ele é importantíssimo para você entender isso. Importantíssimo. Porque se você rejeita Atos 6, do 1 ao 7, como ali sendo a gênese, o início, a instituição da diaconia na igreja primitiva, você terá sérios problemas. Dentre eles, não apenas de compreender bem o papel do diaconato, mas também de entender o que eu estou falando para você aqui, explicando para você. Quem deveriam ser os diáconos? Quem foi que os apóstolos disseram? Olha, vocês vão eleger dentre vocês, aí deram as características, homens cheios do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação, mas veja, eles dizem 7 varões, 7 homens. 7 homens foram escolhidos para exercerem o diaconato. Então, na instituição do diaconato,
homens foram escolhidos, irmãos. Logo, quando você compara, e esse é um princípio hermenêutico básico na teologia, Escritura com Escritura, você chega logicamente à conclusão necessária de que quando Paulo está citando em Timóteo 3 aqui, mulheres, não pode ser diaconisas. Uma vez que desde a sua instituição, a ordem foi para ordenar homens, e não mulheres. E não mulheres. Lembre-se do contexto de Atos 6. Era uma assistência às mesas para quem? Para as viúvas. Não poderiam eles, os apóstolos, terem dito, deliberado ali para as próprias mulheres assumirem essa função dentre elas? Encabeçarem isso e resolverem o problema? Não, institui o diaconato e homens lideram este procedimento, este serviço. E em último lugar, irmãos, não apenas o contexto imediato, não apenas o contexto maior do Novo Testamento, mas o contexto de toda a palavra de Deus, digo, a teologia bíblica acerca do oficialato. Nunca mulheres exerceram ofício na igreja de Cristo, na antiga aliança ou na nova aliança. Nunca. Isso não significa dizer que Deus não usou mulheres, até de uma maneira importantíssima, que de fato foram instrumentos do Senhor, mas, por exemplo, sacerdotisas, levitas, nunca existiu. Homens eram ocupados e designados para este serviço, não mulheres, mas somente homens. Então, a interpretação aqui, que afirma que são mulheres oficiais, no caso diaconisas, atenta contra toda a revelação bíblica, que vai na direção contrária em mostrar que mulheres não são oficiais. Uma maneira de sair disso, que alguns utilizam, que alguns seguem o caminho, é tentar diminuir o peso do ofício do diaconato, como se não fosse um ofício de liderança, não fosse mesmo um ofício na igreja, não existe autoridade. E assim, quando você tira isso, o peso, você colocando assim mais para baixo o seu valor, abre esse espaço para se afirmar tal tipo de coisa. Mas não, é um ofício sim. É um ofício, portanto, exerce autoridade, de liderança, de influência, de destaque, e portanto somente homens, e homens que foram vocacionados por Deus para isso, devem exercer. João Calvino, comentando esse texto, ele tem a mesma interpretação. Ele entende que aqui é uma referência às mulheres dos oficiais. O Matthew Henry, ele comentando esse texto, ele vai dizer que são as mulheres dos diáconos. Mas eu entendo que a referência é mais abrangente, não apenas dos diáconos, mas dos oficiais. E por que, reverendo, essa interpretação, a sua de Calvino e de outros estudiosos também no passado, por que essa é a conclusão? Lembra do que você ouviu pela manhã? Veja, a não ser aquilo que a Bíblia colocou como distinto entre os ofícios. Ao presbítero aqui, ensinar e governar. Ao diácono, o serviço dos necessitados. Todo o resto, aquilo que é exigência com relação a caráter, a moral, ao comportamento, é exigido dos dois grupos. Ou podemos falar de um terceiro também, entendendo que no presbiterato tem o regente e o docente. Pois bem, então, obviamente não pode ser uma menção apenas às mulheres, ou uma aplicação aqui somente para as mulheres dos diáconos, também dos bispos, dos presbíteros, para os dois grupos. Até porque o que é exigido no versículo 11 das mulheres, aqui das esposas, e aí eu quero que realmente você leia assim, entenda dessa forma, da mesma forma quanto as esposas, não é apenas para as esposas dos diáconos, dos bispos, dos presbíteros, para todas vocês, todas as mulheres, de todas é exigido o que diz o versículo 11. Ainda mais das mulheres dos oficiais. Ainda mais. Tá, reverendo? Agora eu acho que eu consegui entender.
Então vamos lá, o que é que diz o versículo 11 acerca das características dessas mulheres, dessas esposas. Vamos lá. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. A expressão aqui, meus irmãos, significa dignas ou digna de respeito, retidão, inteireza de caráter, dignidade. É alguém que se dá ao respeito, reverência, alguém que é alvo do respeito profundo em função das qualidades que possui. Estas mulheres, estas esposas de oficiais, elas são respeitadas por todos, dignas de honra. A igreja olha para elas e assim percebe nelas esta característica. Elas têm que ser respeitadas. Isso é inerente a elas. Você vê isso. São mulheres que de maneira não obrigatória, entenda, não é no sentido maléfico, não é isso. Mas que o comportamento dela, a vida delas, impõe respeito. Você olha e não tem como não respeitar. Pelo testemunho delas. Você diz, digna de respeito. Digna de respeito. Perceba que, assim como o diácono, no versículo 8, deve ser respeitável, o que também isso cabe ao presbítero, as suas esposas também precisam serem respeitáveis. E aqui as aplicações, obviamente, elas são para os dois lados, sempre. Tanto para aquelas mulheres que já são esposas de oficiais, bem como aquelas que estão caminhando para isso. Ou seja, viverem de tal forma que possam expressar isso, que as pessoas possam dizer de vossas vidas que vocês são dignas de respeito. Então vocês mulheres, vocês esposas de oficiais, têm esta obrigação de se fazerem respeitar pela conduta de vocês, pela vida de vocês. Mas a mesma coisa também é cobrada com relação à igreja. A igreja também precisa olhar para essas mulheres e ver nelas esta característica. Segundo lugar, Paulo diz, não maldizentes. Talvez alguns vão lembrar disso. Quando eu preguei esse sermão, de maneira bem sucinta, eu tive que fazer vários recortes e tudo, não foi como agora tão explicado e tudo. O que significa a expressão não maldizentes no original? Você lembra? Não maldizentes no original grego. A palavra para maldizentes aqui, irmãos, no original grego, é a palavra diabolos. Diabolos. Sim? Um título que é frequentemente atribuído a Satanás. O que Paulo está dizendo aqui, numa tradução bem literalista, seria: não sejam diabos. Não se assemelhem a Satanás. Não sejam como caluniador, porque essa é a ideia, não caluniadoras. Não caluniadoras. As servas, as esposas, elas não devem ser fofoqueiras. Irmãos, esse assunto, essa palavra, na verdade, colocando melhor, eu ouvia muito frequentemente no contexto pentecostal. De tal forma que era algo comum até, parecia que era inerente à existência de uma igreja local. Como se você faz parte da igreja, se você congrega, você é crente, você tem que conviver em abundância com fofoca. E aí, o quanto antes você aprende a lidar com isso, melhor será para a tua saúde e para a tua vida espiritual. E muitas vezes, as que eram conhecidas por fofoqueiras eram exatamente as esposas dos oficiais, que, como você muito bem sabe, no contexto pentecostal, exercem também liderança.
são obreiras, diaconisas e outros nomes que são dados a essas mulheres. Fofoqueiras. Aí eu cheguei à IPB há 10 anos. Mas isso também tem em nosso meio. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. Quando nós deveríamos esperar daqueles que têm mais luz, mais conhecimento da palavra do Senhor Deus, e aqui de forma específica me referindo às mulheres, às esposas, mais sabedoria, mais temor, mais prudência no falar, você tem um comportamento semelhante a estas mulheres de igrejas tão impuras e até de alguns lugares que nem igreja são. Fofoqueiras. Mulheres que destroem o testemunho de alguém através de conversas. Conversas. Elas acabam com a reputação, seja de um oficial ou de uma outra pessoa da igreja, apenas através da sua língua, que incendeia toda uma situação. Observe como a palavra de Deus condena isso e nos mostra exatamente o oposto disso, o padrão que nós devemos seguir. E aqui no caso as mulheres, que é nosso ponto principal. Vá para o Salmo, o livro dos Salmos, no Salmo 15. Livro dos Salmos, no Salmo 15. Veja o que diz a palavra de Deus sobre isso. Salmo 15, verso 3. A partir do versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive, vem a resposta, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Versículo 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É a descrição daquele que habitará com o Senhor. Você acha mesmo que o Senhor Deus não está preocupado com o que você diz? Com o conteúdo do que você diz e como você diz e a motivação com que você diz? Ainda mais para as esposas dos oficiais? Meus irmãos, estas mulheres, vocês mulheres, esposas de oficiais, devem suprir tudo o que o marido de vocês necessita. Vocês devem trazer para o marido de vocês consolo, bons conselhos, apoio, prudência, incentivo, discrição, sensibilidade, companhia. A esposa de um oficial, ela não pode ser mais um problema para ele resolver na igreja. Não pode. A esposa de um oficial, ela tem que ser a solução do problema. Mas como assim, pastor? O senhor está dizendo então que o senhor coloca sobre os ombros da sua esposa os problemas da igreja? É claro que não. Se eu fosse louco, fizesse isso. Há coisas que a esposa nem deve saber. É falta de sabedoria fazer isso. Jogar tudo para a mulher ouvir, até porque não tem estrutura para ouvir. E nem deve. Mas em que sentido então ela deve ser a solução? Ora, apoiando, consolando, orando pelo oficial, pelo seu marido que é oficial, e juntamente com ele, dando assistência, servindo juntos. É nesse sentido, irmãos, que ela é a solução do problema, ela não é mais um problema para ele lidar, para ele resolver. Ora, o texto diz aqui, fala por mais de uma vez, no versículo 4, no versículo 5, fala no versículo 12 sobre o diácono, que esta mulher, essa esposa, tem que ser submissa ao seu marido, ao seu cabeça. Se ela é alguém que dá trabalho na igreja frequentemente,
ela não é a solução, ela é o problema, ela é um problema. E aí acaba acontecendo exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 11. Se torna uma maldizente, uma caluniadora. A semelhança de Satanás, age como um diabo. Age como um diabo. Paulo não para aqui, ele segue, diz ainda temperantes. Temperantes, ou seja, as esposas oficiais devem ser moderadas em tudo, ajuizadas, prudentes, controladas, aquelas que exercem domínio próprio, que não causam escândalos e nem são histéricas. Elas sabem falar, elas sabem agir, e elas são, inclusive, temperantes, ou se dominam também no seu vestir. Pastor, onde que a gente pode provar isso? Além do próprio versículo aqui falar de temperança. Ora, volte um pouco no capítulo 2, dessa mesma carta, capítulo 2. Veja o versículo 9 e o versículo 10. 9 e 10, do capítulo 2. E o contexto aqui é sobre o culto público, do capítulo 2, veja. Versículos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Agora vá para Pedro. Pedro capítulo 3, 1 de Pedro, o mesmo ensino. 1 de Pedro, capítulo 3. Assim como Paulo, Pedro vai falar a mesma coisa, pois é o próprio Deus aqui falando pelos seus apóstolos. 1 de Pedro 3, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje do espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você sabe o que isso significa. A Bíblia não proíbe as mulheres de se arrumarem. A questão não é essa. Não é pecado a mulher cuidar da sua aparência, da sua beleza. A questão não é essa. O que Paulo condena, o que Pedro condena, o que Deus está condenando é o coração posto nessas coisas, na vaidade. E esta mulher cristã, e ainda mais esposa de oficial, que é conhecida pela sua vaidade, pela sua falta de moderação, ela não é controlada, ela não tem domínio próprio com relação nem mesmo às vestes que ela utiliza, que ela usa. Deixa-me ser mais claro, irmãos, se é que é possível. Se uma mulher cristã deve ser conhecida pela sua piedade no seu vestir, quanto mais a esposa de um pastor, de um presbítero, de um diácono. É claro isso? Será que isso é claro, irmãos? Se uma mulher piedosa, crente, não deve usar decote, mostrar as suas coxas, andar com uma roupa apertada e até transparente, quanto mais uma mulher de um oficial. Tem como ser mais claro do que isso, irmãos? Mas não é apenas a modéstia com relação ao seu vestir, mas como nós temos ouvido, no seu falar e no seu agir também, ela tem que ser temperante. Todo cristão deve ter essa virtude do fruto do Espírito, o domínio próprio. Nós sabemos, nós lutamos com isso, meus irmãos, nós lutamos com isso. Lutamos pelo poder de Deus para nós mortificarmos nosso pecado, matarmos realmente e podermos estar em obediência ao Senhor, com domínio próprio, não nos entregando ao pecado de forma nenhuma, até porque não somos mais escravos do pecado. Quanto mais isso é requerido daqueles que exercem influência na igreja, que são mais vistos.
precisam ter autocontrole. Pense. Se não cabe um oficial ser alguém conhecido pela sua falta de moderação, sempre fala, sempre, em qualquer discussão, ele é explosivo, ele não sabe conversar, ele não sabe tratar as coisas, não resolve as coisas para buscar a reconciliação, pelo contrário, ele joga mais ainda lenha na fogueira. Se para um oficial isso é alguma coisa ruim, e pior ainda, é claro, porque ele é um oficial, também, numa certa medida, isso é muito ruim para a sua esposa, se ela for assim. A semelhança do seu marido, ela tem que ser pacificadora, conhecida por aqueles que congregam com ela como aquela que vai ajudar a apagar o incêndio e não provocá-lo, e não fomentá-lo, e não aumentá-lo. Assim deve ser. Paulo conclui e diz, versículo 11 conclui, fiéis em tudo. A expressão usada pelo apóstolo Paulo aqui, irmãos, ela significa dignas de confiança. Dignas de confiança. Como assim, pastor? A esposa de um oficial, eu vou explicar antes de falar, para ninguém ficar com problema depois que eu for falar. Vamos lá, vou explicar antes. Isso varia, tá, irmãos? Você pode ter mais intimidade e amizade com uma pessoa do que outra, isso vai variar, certo? Mas de forma geral, a esposa de um oficial, ela precisa ser alguém que se apresente para a igreja tão digna da sua confiança, falando das mulheres aqui, que você poderia contar um segredo para ela e confiar nisso. E confiar que ela não iria contar e espalhar para ninguém o seu segredo, mulher. Pense então nas mulheres mais jovens, que devem tomar conselhos com as mulheres mais velhas. Por quê? Qual é o princípio que é ensinado pelo apóstolo Paulo quanto a isso lá em Tito? Ora, é porque as mulheres mais velhas, via de regra, são mais maduras, são mais sábias, mais experimentadas. Estas mulheres que ensinarão as outras a serem boas donas de casa, boas esposas, boas mães, as mais novas deveriam confiar nelas de tal maneira que pudessem, se for o caso, contar o segredo e confiar nela. Até mesmo confessar um pecado, pedir um conselho, tem que ser dignas de confiança. Mas sabe o contraste entre fiéis em tudo, dignas de confiança e maldicentes? Ora, se a mulher é fofoqueira, se ela é alguém que não guarda a língua na sua própria boca, certamente ela não é alguém fiel em tudo, não é alguém que é digna de confiança. Louca seria você, mulher, se contasse alguma coisa da sua vida para uma mulher assim. Quantas mulheres na igreja, meus irmãos, no lugar de serem dignas de confiança, elas dão exatamente o testemunho contrário disso. Dentro do próprio lar, mulheres que escondem de seus maridos aquilo que os filhos fizeram de errado. Que comportamento ímpio esse? Que comportamento ímpio esse? Uma mulher não deve esconder de seu marido o que os seus filhos fizeram de errado. Isso é passar a mão sobre a cabeça do pecado dos seus filhos. E escondem assim, fazendo um complô com os filhos contra o marido. Quantas mulheres não são dignas de confiança, sabe por quê? Porque são irresponsáveis na sua administração doméstica, nas finanças do lar. Talvez o marido confiasse e colocasse a carteira na mão do Lula, muito mais do que na mão da sua esposa. Percebe a loucura que é isso? Você não ter confiança, mínima confiança, porque a sua mulher não lhe dá essa confiança de ser minimamente responsável com as finanças. As mulheres que servem na igreja,
assim como seus pares masculinos, seus maridos, elas devem ser absolutamente confiáveis em todos os aspectos de suas vidas e de seus dons, seus ministérios, seu serviço na igreja. Uma mulher sábia, pode parecer uma frase clichê para você, mas é uma pura verdade. Uma mulher sábia, ela faz a diferença em seu lar. E eu estendo isso na sua igreja também. A tola destrói a sua casa. E a esposa tola de um oficial contribui para destruir uma igreja local. Com a sua tolice. Em contraste com a sábia, que vai edificar, que vai fortalecer, que vai unir, que vai pacificar, que vai ajudar para o evangelho avançar. Antes de passar para o próximo versículo, eu quero ainda que você considere sobre isso. Você ouviu alguns sermões, esse é o quinto, pelo menos, dessa minissérie, contando o primeiro que teve aquele lá atrás, sobre o governo de forma geral, focando muito nos oficiais. Mas nessa noite eu quero que você observe algo a mais. Quando você for, em qualquer circunstância, no dia 9 de novembro aqui em nossa igreja, depois, na eleição para pastor nessa igreja, em qualquer circunstância, você, quando for votar, precisa lembrar do versículo 11. Você precisa ter bem em mente o versículo 11. Os oficiais, candidatos e as suas esposas. E as suas esposas. Não. Elas não são oficiais juntamente com eles. Elas não exercerão autoridade na igreja juntamente com eles. E aqui eu vou deixar isso logo bem claro aqui. Esposa de pastor não é pastora, nem de brincadeira, como alguns gostam de fazer, né? É a pastora, é a reverenda, e alguns dão corda e elas pegam, viu? Tem umas que pegam uma cordinha boa nisso. Se sentem realmente isso. Mesmo na IPB. Como se tivessem uma influência grande ali, sabe? É uma copastora com seu marido. E influencia nos bastidores negativamente. Eu disse que uma das características de uma mulher de oficial, ainda mais de um pastor, é a sua discrição, ela é discreta. Ela não quer chamar atenção para si, não. É lá no canto dela, servindo, apoiando, estando junto, presente, mas ela não fica chamando atenção para si, não. Pois bem, você deve ponderar o versículo 11, pensar nele, meditar e escolher de acordo com isso também. Não é no sentido que eu estou dizendo, eu vou escolher também uma presbítera, eu vou escolher uma diaconisa. Não é isso. Então o que é, pastor? Auxiliadora. Eis o papel aqui do versículo 11 dessas mulheres. Vocês precisam ter, esta igreja local e toda a igreja fiel, precisa ter oficiais em sua estrutura eclesiástica que tenham esposas que são auxiliadoras de seus maridos e da obra de Deus. Auxiliadoras. Alguma coisa diferente do que Deus designou desde o princípio? Absolutamente não. A mesma ordem do começo, quando Deus criou Eva para entregar a Adão. É uma auxiliadora. Ela não exercia a cabeça, ela não estava com a mesma autoridade de Adão, mas ao lado de Adão para auxiliá-lo em sua liderança. Pois bem, você olha e vê se você enxerga isso. Uma auxiliadora que contribui para o lar dela e para a igreja de Cristo. É isso que o versículo 11 aqui está falando. Quanto às esposas, sejam auxiliadoras fiéis, idôneas, tementes ao Senhor, fiéis em tudo. Versículo 12, Paulo volta para os diáconos. Ele diz: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa.
Meus irmãos, um homem ele só governa de fato o seu lar quando a sua esposa ela é submissa. É o primeiro sinal, é a primeira demonstração da liderança deste homem. Se a esposa é a primeira a se rebelar contra a sua autoridade, de fato ele não governa o seu lar. Ele não governa o seu lar. E aí, veja, vá para o capítulo 2 de Tito, vamos para esse texto, que esse texto é bem importante. Tito capítulo 2. Veja como Tito 2 é uma fala contrária à chamada masculinização da mulher em nossos dias. A masculinização das mulheres em nossos dias. Tito 2, a partir do versículo 3 ao versículo 5. Paulo diz, escrevendo a Tito: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja outro problema aqui, outra consequência nefasta. Quando a mulher não é submissa ao seu marido, isso de forma geral, ainda mais para o oficial, lembre, a palavra de Deus é difamada. É difamada. Porque você tem uma inversão dos papéis, o que Deus criou, de como Deus ordenou as coisas. E assim, o testemunho do Evangelho, ele perde força, não inerentemente, porque ele jamais perde força, mas na vida daquela pessoa, na sua vida, ele não tem a mesma eficácia, uma vez que essa pessoa, ela vive contrário ao padrão divino. Irmãos, 1 Timóteo 2, melhor dizendo 3, é uma estrutura completamente patriarcal, você vê isso. Patriarcal. Os homens, alguns no caso, exercem o oficialato, os homens governam a casa, os homens têm os filhos debaixo de sua disciplina, os homens são aqueles que vão ser os primeiros a dar o exemplo, a guiar a família, a adoração a Deus em casa e publicamente, a cuidar da sua família, a serem tudo que é requerido aqui, temperantes, sóbrios, modestos. Primeiramente, os homens. Os homens. Mas veja, assim como está proibido nesse texto, uma mulher ser um oficial, também está proibido um homem que não exerce liderança em sua casa ser um oficial. Da mesma forma, da mesma maneira. E não é apenas para um pastor ou para um presbítero regente, é para o diácono também. Se os filhos estão debaixo da sua autoridade, veja, se estão debaixo são na sua casa ainda, debaixo da sua autoridade, e não são submissos a você, desqualifica você para servir como um diácono. Isso não se aplica, como eu já expliquei com relação aos demais oficiais, àqueles filhos que já saíram de casa, que já vivem suas próprias vidas, que já formaram suas famílias. Mas os filhos que estão em casa ainda, debaixo da autoridade do pai, se não estão submetendo, desqualificam o pai para o exercício do diaconato. Também exige do diácono que ele seja marido de uma só mulher, ou seja, não pode existir espaço em sua vida para adultério, para impureza. Ele tem que ter uma só mulher em sua mente, no seu coração, na sua vida. Uma só mulher. Ele tem que ser conhecido por sua fidelidade à sua esposa, aos seus votos matrimoniais. Os outros têm que olhar dentro da igreja de fora e dizer: aquele homem ali é fiel à esposa dele. Ele só tem uma mulher. Só tem uma esposa. Além disso, antes de ir para o último versículo, as esposas precisam perguntar aos seus maridos, e aqui eu digo isso tanto aquelas que já têm maridos oficiais, como aquelas que estão no caminho para isso. Perguntar aos seus maridos se de fato eles são vocacionados para o ministério, para tal ofício, se eles se veem dessa maneira. Principalmente se elas discordam disso. Colocando a pergunta também de outra forma, os maridos deveriam perguntar isso às suas esposas.
ainda mais antes de serem oficiais, você me vê vocacionado para tal ofício? E aí, essa pergunta, ela tem que ser feita com sinceridade e ela precisa ser respondida com sinceridade. Porque também não adianta o marido falar isso já quase que implorando para ela dizer sim. Não, responda com sinceridade. Com realmente, mesmo que isso doa no meu coração, diga, você me vê mesmo vocacionado? E por que você me vê vocacionado? E a mulher, para não simplesmente querer agradar o marido, mas agradar a Deus, deveria responder, eu o vejo, por isso, por essa razão, vejo as qualificações em você, vejo o chamado em você, enfim. E se não for, também dizer, como eu disse pela manhã, citando um professor de seminário, eu prefiro, meu marido, que você chore do que fazer a igreja de Cristo chorar. Eu prefiro que você chore do que fazer o povo da aliança chorar. Digam isso aos seus maridos, com todo temor e tremor, com todo respeito e submissão. Se vocês não os virem ainda vocacionados, pelo menos não naquele momento, são preparados ainda, não são maduros suficientes ainda. Não, eu até vejo, mas ainda não é o momento. Digam com sinceridade isso para eles. Com sinceridade e com amor. Com graça, com misericórdia, claro. Mas também se forem vocacionados e já tiverem no tempo para isso, apoiem. Estejam lado a lado. Deem todo o suporte. Sejam, como diz Tito 2, essas mulheres sábias, temperantes, que vão servir de modelos para outras mulheres, para outras esposas na igreja. Porque sim, vocês que são já esposas de oficiais, e vocês que serão, vocês são, e as outras serão modelos para as demais mulheres. Serão. Elas indubitavelmente olharão para vocês e verão o testemunho de vocês. Em último lugar, versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Observe que a palavra preeminência usada pelo apóstolo Paulo aqui, irmãos, no original grego, é a única vez que essa palavra, como está aqui, aparece no Novo Testamento. A única vez. E no contexto em que ela é usada aqui, ela traz a ideia de um grau de dignidade, e de uma influência benéfica na igreja. É essa a ideia. Aqueles que desempenham bem o diaconato, eles irão influenciar beneficamente, pelo seu alto grau de dignidade, a igreja de Cristo. E isso com toda coragem, com toda intrepidez, na fé no Senhor Jesus Cristo. E agora observe que declaração maravilhosa que está sendo dada aqui para nós no versículo 13. Porque esse ofício que é tão negligenciado por alguns, tão esquecido por outros, tão mal falado até, que realmente traz essa questão do serviço, da humildade, Paulo está dizendo que para estes servos humildes, que são conhecidos não por estarem aparecendo na frente, mas estão servindo os bastidores, servindo a igreja, aos necessitados, alcançam um alto grau de dignidade e de influência sobre a igreja, sem pregarem, sem ensinarem publicamente, sem decidirem o governo da igreja, sem disciplinar ninguém, eles influenciarão a igreja. Os servos humildes, os diáconos. E a ideia é que eles receberão a aprovação tanto divina como do povo. Cristo e a igreja darão testemunho do seu serviço. Que bênção maravilhosa, irmãos. Sem dúvida, é uma outra maneira de você observar o diaconato nessa noite, assim eu espero. Não também vendo pompa no ofício, porque nem
tem pompa coisa nenhuma. Mas vendo-o de uma forma muito mais bela, enxergando nele todas essas qualificações e essas características que a palavra de Deus fala, que são tão imprescindíveis para a igreja de Cristo. Influenciando a igreja de uma maneira tão humilde, mas tão efetiva. Alguns conselhos adicionais ao concluirmos essa série de sermões sobre os oficiais. Votem em homens, seja na próxima eleição, seja na eleição futura, qualquer circunstância. Votem em oficiais que sejam homens confessionais. Daí uma boa pergunta para você fazer para aqueles que estão se candidatando a um mandato aqui na igreja de oficialato. Você já leu a Confissão de Fé de Westminster? Você já leu os catecismos, maior e breve? Olha a pergunta. Se leu, estes homens deveriam dominar esses documentos, conhecer bem esses documentos, conhecer bem a doutrina que está ali exposta, bem mesmo, porque eles serão homens que irão defender essas doutrinas, como oficiais da igreja. Perguntem isso em privado mesmo, em particular. Não é para querer humilhar o irmão, não faça isso não. É para querer realmente você ter uma ideia em quem você vai votar. Você já leu os documentos? Você lida com eles frequentemente? E aí, para quem não está familiarizado com o que eu estou falando, pastor, o que tem a ver? Padrões de Westminster, o que é isso? São os padrões confessionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a nossa doutrina. Um oficial tem que conhecer e tem que dominar. Orem. Se já estão orando, permaneçam em oração e orem mais ainda. Orem. Porque o dia da eleição de um oficial, nós colocamos diante do Senhor Deus para que o seu Santo Espírito conduza a reunião. E a sua vontade, pela sua providência, venha a ser confirmada. Então, orem. É um ato espiritual. Orem. Orem muito por isso. E o conselho mais importante: escolham homens semelhantes a Cristo. Vocês ouviram pela manhã que os ofícios são cristocêntricos. Cristo governa a igreja e os seus oficiais, os ofícios que ele instituiu, são cristocêntricos. Você vê isso no presbiterato, o ensino, o governo, Cristo governando a igreja, ensinando a igreja e servindo a igreja pela diaconia, nesse caso. Ouça o que diz o nosso catecismo. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 46, sobre o estado de humilhação de Cristo. O que foi o estado de humilhação de Cristo? Da humilhação de Cristo? Resposta: o estado da humilhação de Cristo foi aquela condição inferior em que ele, por nossa causa, esvaziando-se da sua glória, tomou para si a forma de servo, da sua concepção e nascimento até a ressurreição e vida, morte e após a morte até a sua, desde a sua concepção, passando pela sua vida, até a sua morte, descendo até a sepultura, e até chegar o momento da sua ressurreição, que deu início ali ao seu estado de exaltação. A humilhação de Cristo vai desde a concepção até a sua morte e colocado seu corpo na sepultura. Ele se fez servo. E quando você lê o texto de Filipenses capítulo 2, você vê que a humilhação de Cristo ela foi voluntária. Ele se voluntariou, ele quis se tornar servo. Sendo ele Senhor, se fez servo. Eis o diácono dos diáconos. O maior exemplo. Aos diáconos, a vocês, vocacionados por Deus, e aqueles que almejam isso, e Deus vocacionou, mas ainda não foram ordenados, a vocês foram confiadas responsabilidades especiais no cuidado para com os irmãos na fé, com os necessitados. Mas a todos aqui, homens e mulheres, todos nós cristãos, nós somos privilegiados por podermos auxiliar outros irmãos
por meio de funções específicas dentro da congregação. Você pode não ser um diácono, e você, mulher, entendendo isso, pastor, eu nunca vou ser uma diaconisa porque a Bíblia proíbe, mas você deve servir como uma auxiliadora da junta diaconal. Independentemente de você ser uma esposa oficial ou não, você pode e deve servir como auxiliadora da junta diaconal, assim como auxiliadora dos demais oficiais da igreja. Deus nos chama para seguir o exemplo de Cristo, de total entrega e dedicação ao serviço aos outros. O próprio Senhor, Ele veio para servir aos pecadores, com o seu perdão, com a sua salvação, com a sua obra de redenção. E até hoje, Ele nos serve. Ele nos serve. Com a sua palavra sendo assim anunciada, com todos os meios de graça, com a sua providência sobre nós, o pão de cada dia, Cristo continua nos servindo nesse sentido, para a sua glória. Falei pela manhã que ainda citarei isso no final, né? Deixe-me lembrar, antes que deixe passar pela mente de novo, que eu ia falar isso de manhã. Eu disse que uma das funções do diaconato era também cuidar dos elementos da ceia, a preparação dos elementos da comunhão, da ceia do Senhor. E quão glorioso é isso, porque na ceia do Senhor, nós vemos de maneira palpável, tangível, o corpo e o sangue de Cristo ali representados fielmente pelos elementos. A entrega do servo sofredor, o corpo partido e o sangue derramado. E aqueles que desempenham o serviço da igreja, que encabeçam isso, ajudam na preparação dessa mesa. Apenas mais uma função dessas tantas que são tão maravilhosas da diaconia. Que nós olhemos para o autor e o consumador da nossa fé. E ao observarmos os oficiais, conselho e junta diaconal, e os futuros oficiais, enxerguemos neles Cristo. Caso contrário, não podemos de maneira nenhuma compactuar e concordar com o exercício de tais mandatos. Que o Senhor Deus nos ajude, meus irmãos, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos ajude a não apenas nessa próxima eleição, mas em todas elas, fazermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, dando graças ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua palavra, porque o Senhor tem falado com o teu povo. O Senhor nos instruiu poderosamente no teu santo dia. Falou conosco pela manhã, falou conosco agora à noite. E assim, ó Deus, nós encerramos esse momento de uma minissérie de instruções sobre os oficiais. Eu peço a Ti, ó Deus, que tudo que foi proclamado nesse período seja guardado no coração do Teu povo. Que quando passarmos novamente por uma outra eleição, os próprios irmãos procurem revisitar os sermões pregados, que estão gravados, e já estejam bem conscientes disso, para cada vez mais, ao passo que avançamos na eleição de novos oficiais, possamos ser fiéis em tudo. Ó Deus, eu também te peço por aqueles que estão assim, com seus nomes dispostos para a eleição, para que o Senhor Deus também cumpra na vida deles o teu querer, a tua vontade. Ó Deus, se mostrarem assim, depois experimentados, forem aprovados, que o Senhor venha a cumprir em suas vidas a confirmação do chamado. Ao mesmo tempo, ó Deus, se porventura isso não acontecer, que também haja contentamento em seus corações, entendendo que essa é a vontade do Senhor. Também eu oro a Ti, ó Deus, para que levante outros homens no nosso meio e até mesmo envie para a nossa igreja, como o Senhor já fez no passado, não muito distante.
homens que possam contribuir para o avanço do teu reino, aqui nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, para que esta igreja local, ó Deus, não por causa de homem algum, mas por causa da ação soberana do Senhor, continue sendo um referencial e cresça ainda mais em referência para todos lá fora, na fidelidade, no zelo, no apego à palavra do Senhor e na vivência dessa palavra. Assim, ó Deus, preserva o conselho, a junta diaconal, perdoa nossos pecados, nossas falhas que cometemos em nossos ofícios, nos ajuda, ó Deus, a sermos cada vez mais conformes Cristo, para que venhamos a agir, ó Deus, e a proceder, não com a nossa própria opinião pessoal, nossos gostos pessoais, mas conforme a autoridade e a vontade de Cristo. Assim nós oramos, Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja. Amém.